Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate, por sinal, a última deste mês de abril, o mês dedicado à paz e também à juventude. E na edição de hoje vamos falar sobre a condição laboral do trabalhador em Angola. Em Angola em que o trabalho é regulado por leis e a Girassol vai hoje então olhar para esta situação laboral do trabalhador, que preocupações ainda rondam o meio de trabalho, como lidam as empresas angolanas com o capital humano e que mecanismos de defesa têm os trabalhadores. Vamos olhar para estas questões, por isso mesmo são nossos convidados. Lisandra Barros, é especialista em recursos humanos. Boa noite, bem-vinda, Lisandra, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, é sempre um prazer estar na TV Girassol. Muito bem, recebemos também em estúdio Luís Quibinda, inspetor do trabalho, em representação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Boa noite, bem-vindo, Luís. Obrigado, e já queremos agradecer pelo convite e também estender os nossos cumprimentos a todos os telespectadores a partir de casa. Muito bem, nós também que agradecemos esta colaboração de uma peça que sempre que necessário responde às nossas solicitações. Recebemos igualmente Jandira Gurgel Trindade, diretora de Recursos Humanos e assistente da AIA. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por poder participar deste debate. Muito bem. Apesar de ser a primeira vez. Que seja a primeira de muitas, não é? De muitas. E recebemos também José Maiande, que é advogado e lida diariamente com questões trabalhistas. Boa noite, José Maiande, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e sinto-me claramente bem-vindo e estendo também as saudações aos meus colegas de painel. Muito bem, estão apresentados os nossos convidados. Como disse, vamos hoje falar sobre a condição laboral do trabalhador em Angola e nós trazemos este tema de propósito, já que estamos hoje a celebrar o Dia Internacional, o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, e na próxima quinta-feira vamos assinalar o dia 1 de maio, também é conhecido como o Dia Internacional do Trabalhador. Duas datas importantes, daí que levamos hoje a debate a temática da situação do trabalhador em Angola. Lisandra Barros, gostávamos de começar por si para uma panorâmica daquilo que é hoje a situação do trabalhador angolano. Como estamos? Quais são as grandes preocupações? Logo por mim. Primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui e falar em nome de todos os trabalhadores e também de alguma entidade empregadora. Eu acho que ainda temos muitos desafios, muitas coisas foram melhoradas ao longo dos anos, mas no quesito melhorar e equilibrar, ainda muito tem a se fazer para que as coisas estejam estáveis. Acredito que exista a necessidade de equilibrar entre direitos, cumprimentos, salários compatíveis, de acordo com a inflação. São muitas coisas que nós ainda precisamos olhar com alguma atenção para que as coisas estejam equilibradas, como disse. Muito bem. Luís Quibinda, quais as grandes preocupações que chegam diariamente à Inspeção-Geral do Trabalho neste domínio da condição laboral dos trabalhadores em Angola? Quem mais tem estado a faltar com as suas responsabilidades, o trabalhador ou os empregadores? Bom, enquanto Inspeção-Geral do Trabalho, em nome da Administração Pública de Trabalho, Ministério da Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, que me apetece, vale aqui dar a nota do ponto de vista do enquadramento, tratando-se hoje de um dia como 28 de abril, estamos a comemorar a Semana Mundial de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho. É bom que nos recordemos que Angola, a 4 de junho de 1976, após a independência, tornou-se membro efetivo da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E, em função disto, Angola, assim como outros Estados-membros, certamente que entenderam ratificar várias convenções nesse sentido. E, sendo membro, não podíamos deixar de também fazer aquilo que nos incumbe enquanto responsabilidade no que diz respeito ao cumprimento das normas jurídico-laborais, poder aqui saudar, desde já, as datas comemorativas que estamos aqui a dar lugar
e também a memória daqueles que perderam a vida em consequência dos acidentes de trabalho e não só, tanto aqueles também que acabaram incapacitados. Com relação à pergunta que me coloca, dizer que os desafios são vários. O tema, desde já, é desafiante, começando pela parte que traz aqui a perspectiva de onde, eventualmente, nós podemos, fruto de alguns estudos por nós realizados, identificar de onde é que vem a incidência de incumprimento ou não daquilo que são as condições laborais. A nossa posição é que o incumprimento surge mesmo dos intervenientes da relação jurídico-laboral, ou seja, os sujeitos da relação jurídico-laborais é que dão, sim, lugar ao incumprimento. Está a falar do trabalhador e do empregador. Correto, correto. Começando mesmo pela perspectiva da conscientização. Nós temos um contexto cultural, histórico e cultural, e que, por vezes, o assimilar de normas jurídicas é um processo. E, por vezes, a grande dificuldade que nós encontramos é a falta daquele conhecimento em como o trabalhador pode, eventualmente, fruto das garantias que lhe estão à disposição, poder requerer providências necessárias face a um direito seu que tenha efetivamente sido violado. Também o mesmo ocorre a nível dos empregadores. A falta de conhecimento, nós também aqui apontamos como também um dos fatores que tem estado efetivamente a influenciar o incumprimento daquilo que são os normativos legalmente instituídos, que diz respeito às condições. Porque são situações, só para dar aqui um exemplo, imaginemos que o empregador tenha efetivamente fornecido os equipamentos adequados para a prestação da atividade. E o empregador, eventualmente, não assimile que deve usar de forma adequada e deve ter responsabilidade. No caso do trabalhador, não é? No caso do trabalhador. E nós, enquanto o órgão que aparece para poder fiscalizar e forçar o cumprimento devido daquilo que são as normas jurídico-laborais, por vezes avaliamos essas situações todas. Então, grosso modo, para nós entendemos que o desafio parte mesmo na perspectiva da conscientização. Sentimos que os sujeitos da relação jurídico-laboral não estão suficientemente assimilados para poder dar lugar àquilo que são cumprimento conforme as normas orientam. Muito bem. Jandira Gurgel Trindade, como já aqui fizemos menção, a gestora de recursos humanos, e está claramente a representar a AIA, a Associação Industrial de Angola. Como membro desta organização, como é que vocês têm estado a olhar para a situação do trabalhador em Angola, o cumprimento das obrigações dos empregadores, mas também a responsabilidade dos próprios trabalhadores? Como disse o colega, é um trabalho ainda muito que se... Como é que eu posso dizer? Ainda é um trabalho árduo, ou seja, depende muito também da consciencialização dos trabalhadores. Temos muito trabalho para a frente, mas nós apelamos sempre, portanto, um bocadinho nervosa. Esteja à vontade. Pronto, a AIA apela para que as empresas incentivem os seus colaboradores. Primeiro, que a gente apoie os recursos humanos das empresas. As empresas têm que ter uns recursos humanos fortes. Depois, para fazer... como é que eu vou aqui explicar? Quando falem em recursos humanos fortes, e esteja à vontade para falar o que for necessário, o que bem entender, Dona Jandira, no caso, dizia, quando falem em recursos humanos fortes das empresas, está a dizer-nos que as empresas têm estado a falhar exatamente naquele órgão que tem a missão de monitorar todo este trabalho no interior das instituições, no caso a área dos recursos humanos? Também. Não, talvez por falta de recursos humanos qualificados, entendedores do requisito do que é respeitar as normas em termos laborais. É um trabalho num todo. Ou seja, é preciso que as empresas apostem em recursos humanos, como já disse há pouco tempo
recursos humanos fortes, que incentivem os trabalhadores, que expliquem a importância do uso dos equipamentos, dos EPIs, e que consciencialize também os trabalhadores, portanto, a terem conhecimento de que são as regras e as normas laborais de trabalho. Muito bom. Sim, pode terminar. Importa dizer também que muitos colaboradores não têm conhecimento da importância dos pagamentos das contribuições ao Estado. E ainda um trabalho de muita sensibilização. Nós apelamos sempre que se faça spots publicitários, não é? Com o INSS e Segurança Social, para incentivar e para que tenham também conhecimento da importância portanto, do requisito dos pagamentos ao Estado. Muito bem. José Mayande é, como disse no princípio, advogado e lida diariamente com questões trabalhistas. O que se tem estado a dizer é que o grande problema reside exatamente na lei que favorece mais o empregador em detrimento do trabalhador. Qual é a sua visão enquanto advogado? Bom, esta é uma excelente questão, mas antes de respondê-la, convém fazer um enquadramento. Geralmente, quando um cidadão celebra um contrato de trabalho, ele adquire a qualidade de trabalhador. E quando ele adquire essa qualidade de trabalhador, ele passa a ter um conjunto de direitos e também de deveres. E, no fundo, quando nós falamos de condição laboral do trabalhador angolano, nós queremos perceber qual é essa relação entre direitos e deveres, as condições de trabalho do próprio trabalhador. Então, quais são esses direitos e deveres que o trabalhador recebe ou que o cidadão adquire com a condição de trabalhador? Estamos a falar, por exemplo, do direito a trabalhar em condições dignas e seguras. Estamos a falar do pagamento pontual e regular do seu salário, direito a férias e um conjunto de direitos que a legislação estabelece. Mas também ele tem deveres, como, por exemplo, realizar a sua atividade de maneira diligente e zelosa, cumprir as instruções do empregador, bem como outras referências que nós temos, como participar de ações formativas que o empregador promova. Então, nós temos um panorama ideal, que é aquele que resulta da legislação em vigor, mas nós temos também o panorama real, que é aquele que, no fundo, é constatado da realidade concreta que o trabalhador angolano tem. E que nem sempre é o que se vê no ideal. Exatamente. E já vamos chegar lá. No fundo, no panorama ideal, nós temos aquilo que está bonitinho na legislação. Mas o que é que nós temos no panorama real? E aqui, indo um pouco para aquilo que questiona, nós ainda temos a condição laboral do trabalhador angolano não muito salvaguardada. Tem existido um esforço, como disse, do ponto de vista legal está tudo bem bonitinho. Então, por que deixa a falta de salvaguarda? Chegaremos lá. Mas respondendo primeiro aqui a sua questão, a legislação atual não favorece tanto assim o empregador. Na verdade, ela estabelece um equilíbrio perfeito entre aqueles que são os poderes do empregador e também os limites desse poder, estabelecendo direitos também ao trabalhador. Mas, como nós dissemos, esse é o panorama ideal. Do ponto de vista real, nós ainda temos trabalhadores, como a minha colega disse muito bem, que não têm as contribuições para a segurança social regularizada, trabalhadores que infelizmente não gozam as suas férias. Nós temos também trabalhadores que exercem funções em condições não muito dignas e até recentemente nós tivemos, recentemente não digo, mas há bem pouco tempo, vamos assim dizer, uma ação da própria Inspeção Geral do Trabalho, a Operação Trabalho Digno, que visava justamente a constatação desses aspectos. Penso que foram mais de 3 ou 4 operações só no ano passado. Exatamente. Então, o panorama real ainda é precário. Ainda precisa de mais atenção, de maior fiscalização. Então, este é um quadro que nós temos. E esse quadro é mais preocupante
quando nós vamos avaliar o que acontece quando o trabalhador tem um problema ou quando ele pretende exercer os direitos que a lei estabelece. Ele está aí a exercer as suas funções, está aqui a acompanhar o debate, vai ouvir, olha, eu tenho direito a férias, olha, eu tenho direito a um pagamento regular do salário. Ele quer exercer esse direito, vai recorrer, por exemplo, à Inspeção Geral do Trabalho. Não chega a um acordo através da mediação. E resta-lhe a via judicial. E quando este trabalhador, que a sua condição não é ainda das melhores, vai para o tribunal e ele se depara com um problema interessante, que é o da morosidade dos processos em tribunal. Já vamos entrar para a questão da morosidade. Quando uma das partes não cumpre as suas responsabilidades, no caso aqui dos empregadores, mas como disse o José Mayande, há responsabilidade do empregador, Lisandra Barros, mas não se pode esquecer que o trabalhador tem também os seus deveres, tem também responsabilidades a cumprir neste contrato que existe. Às vezes a ideia que é passada é que só os empregadores é que têm estado a falhar. Sim, esta ideia de alguma forma acaba estando bem mais potente. Mas como disse o meu colega aqui de painel, existe posso dizer, uma falha na comunicação. Mas quem falha? Quem está a falhar? Eu vou pegar em Vamos chamar as coisas pelos nomes. Quem está a falhar? Vamos chamar as coisas pelos nomes. Os meus 3 colegas de painel colocaram pontos muito, muito certos e eu vou tentar tocar em cada um deles. O meu colega de painel, quando fazia a sua explicação, ele mencionou que quando da contratação de um colaborador, ou melhor, no sujeito, na ação, as pessoas inerentes, as pessoas que são responsáveis pelo que o trabalho acontece, acabam faltando e daí esta interrupção, esta ausência de cumprimentos. Isto, eu sou uma empresa, eu vou contratar alguém. É preciso que eu informe esta pessoa o que ela vai fazer, com o que ela vai fazer, o que é que eu espero dessa pessoa. E é importante que do outro lado também exista essa compreensão e saiba exatamente quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações. Quando não existe esta clarificação, acaba acontecendo falhas. Daí o que a minha colega dizer, vamos lá imaginar que eu vou dar ao colaborador um equipamento de EPI, que é um equipamento de proteção para que ele possa executar o seu trabalho. Eu dou a ele o equipamento, mas não explico a ele como é que ele deve fazer a utilização do mesmo. Do que me adianta dar a ele um equipamento se ele não saberá utilizar? Existe uma falha. Eu vou culpá-lo de não estar a usá-lo adequadamente, quando na verdade eu também tive a questão de não explicá-lo exatamente como ele deve fazer o uso deste equipamento. Como disse o colega Bedito, eu repito, existe de alguma forma uma ausência de cumprimento das duas partes. Dizer quem falta mais é algo que ainda não pode ser bem certo. Não podemos dizer os empregadores faltam mais, os trabalhadores faltam menos. Acho que existe aqui um equilíbrio nesta ausência, porque o que se precisa é de um capital humano potente. As empresas precisam investir mais na contratação de capital humano, isto é, uma gestão de recursos humanos que saiba fazer contratações estratégicas, que saiba fazer contratações organizadas. E um departamento jurídico que faça essa associação do cumprimento, que garanta que o cumprimento da contratação, das leis, das normas, seja feito em vigor. A Lisandra falava do capital humano, aliás, hoje a legislação tem estado a olhar para esta terminologia em detrimento de recursos humanos, tendo em conta mesmo esta importância do trabalhador para o desenvolvimento das instituições. Exatamente. Luís, neste contrato que deve existir, e há várias modalidades de contratos de trabalho, também fundamental esclarecer isso, quando as partes, ou quando uma das partes não cumpre com as suas obrigações, como é que a IGT normalmente surge para resolver esta situação? Bom, dizer que a nossa intervenção ela ocorre em 3 modalidades. Ou a pedido de quem tem eventualmente sentido que o seu direito terá sido violado, ou a pedido da entidade empregadora e, em alguns casos, por nossa intervenção. Naqueles casos em que as denúncias são tornadas públicas, por vezes nós, enquanto Inspeção Geral do Trabalho, temos sido acionados para poder
pronto, fazermos a intervenção pontual naquela situação em concreto. O caso, por exemplo, da Operação Trabalho Digno? Bom, o caso da Operação Trabalho Digno foi objeto de um estudo prévio. Nós, internamente, conseguimos avaliar em que é que poderíamos fazer intervenção, porque eram situações recorrentes. Daí, conforme o colega do painel fez referência, a designação trabalho digno. Trabalho digno é porque, fruto daquilo que é a nossa inteligência inspectiva, conseguimos internamente avaliar que havia setores específicos em que o incumprimento em propiciar condições dignas e seguras de elaboração estavam a ser postos em causa. É bom que não nos esqueçamos aqui que olhar para as condições laborais, nós temos que, num primeiro momento, revisitarmos aquilo que está plasmado no artigo 1º da Constituição da República de Angola, que traz aqui a perspectiva da proteção da dignidade da pessoa humana. E o 76, número 12, a parte final, também reforça esse compromisso, porque hoje por hoje fala-se muito de vários segmentos, mas a segurança humana vem ganhando cada vez mais espaço. De nada nós termos ferramentas tecnológicas, capital, valências do ponto de vista da economia, se não olharmos para aquele que é o principal ativo, não é? Propiciar nele condições dignas, no sentido de poder trazer mais rendimentos. E para nós, enquanto Inspeção Geral de Trabalho, é dizer que a forma como temos estado a dirimir esses conflitos, o colega do painel reitero, fez referência que, por via da mediação, quando, por exemplo, ocorre que a intervenção é solicitada da parte do requerente, no caso o trabalhador, ou tanto o empregador, nós recepcionamos, avaliamos também se existem elementos bastantes para podermos eventualmente proceder à abertura do processo e formalizar o convite para a mediação. E quando a IGT, digamos que atua, normalmente vem com sanções, vem com recomendações, como é que tem estado a agir? Bom, quando, na verdade, o empregador, ou tanto o empregador como o trabalhador, entenda recorrer por via de mecanismos extrajudiciais, conforme estabelecido na Lei 1216, que é a Lei da Resolução e Mediações de Conflitos Laborais, nós, enquanto inspeção, não atuamos com o chamado ius império. Porque a nossa perspectiva aqui é olhar aquela lógica da justiça distributiva, penso que é isto, em que tanto quem tenha dado lugar ao incumprimento como quem tenha sido lesado pelo incumprimento, ambos sentam num único espaço e todos são convidados à busca de soluções. Então, por via da mediação, o mediador não age com o chamado ius império. Somos pura e simplesmente o mediador e mais, não somos sujeitos não somos efetivamente sujeitos processuais para dirimir aquele conflito. Ou seja, as próprias partes envolvidas no conflito é que são convidadas para ambos serem capazes de ir à busca de soluções. Há aqui uma questão, e vou pedir também o auxílio do José Maiante e das senhoras presentes para também a abordagem, mas começava por si, José Maiante, porque o Luís falou da situação em que é o empregador a chegar até a IGT para fazer alguma reclamação, para apresentar uma queixa. E a questão é de que é que normalmente o empregador se queixa nesta instituição, se os relatos é que quando o empregador entende que este trabalhador não está a cumprir, o primeiro passo é despedi-lo. Essa é uma excelente questão, mas antes eu gostaria de fazer vou dizer, rebater um pequeno ponto que a Elisandra avançou. Apesar de nós não termos os dados publicados, da nossa experiência parece que quem mais viola a lei laboral é o empregador. E nós avançamos aqui algumas razões. Primeiro é se olharmos para a própria estrutura empresarial angolana. Na maior parte das vezes, o empresário angolano, o micro e pequeno empresário, ele não tem todas as informações. Então, ele pretende abrir um negócio, ele abre do seu jeito, chama um vizinho, um amigo, e daí emerge a relação laboral. Entretanto, como ele desconhece as referências dos direitos do trabalhador, o que costuma acontecer é o trabalhador vai trabalhar sem férias, ele vai trabalhar sem respeitar os limites horários
vai fazer, por exemplo, horas extras e não vai receber o valor competente. E, na maior parte das vezes, em função da própria natureza da relação laboral, em que o empregador tem poderes sobre o próprio trabalhador, ele acaba por exceder-se na materialização desses poderes e, por outro lado, há violações do direito do trabalhador. Então, da nossa experiência, existe mais violação da legislação laboral pelo empregador do que o trabalhador. Agora, voltando à sua questão, mas do que o empregador pode efetivamente se queixar? Existem também várias razões. Vamos apresentar as seguintes. Mas é uma prática comum o empregador chegar até as instituições? Não é comum o empregador recorrer à Inspeção Geral do Trabalho, recorrer ao tribunal para reclamar das violações dos trabalhadores. Não é muito comum, mas pontualmente acontece. Vou dar aqui um exemplo. A lei estabelece um regime para a cessação do contrato de trabalho pelo trabalhador. O trabalhador é o único que pode cessar sem motivos a relação laboral. Então, este tipo de cessação deve ocorrer com um aviso prévio de pelo menos 30 dias. E muitos são os trabalhadores que não cumprem efetivamente este aviso prévio e deixam, às vezes, o empregador numa situação delicada, porque, às vezes, eles têm uma informação privilegiada e simplesmente desaparecem. E ali, apesar do empregador ter, sim, outras vias para poder cessar o contrato, ele acaba por também assumir o prejuízo da falta de aviso prévio que o trabalhador faz. Exato. Este é efetivamente uma situação, mas nós temos várias outras situações. O trabalhador, muitas vezes, apesar de ter também a natureza criminal, o trabalhador pode danificar bens do empregador e também desaparecer de imediato, e ali o empregador muitas vezes pode declarar o abandono do trabalho, mas ele fica com prejuízo, e muitas das vezes essas situações fazem com que o empregador vá para a via criminal, muitas vezes, mas ele também tem a possibilidade de recorrer à Inspeção Geral do Trabalho para efeito. Só que há um obstáculo. Também aqueles casos do trabalhador que usou os 30, 22 dias de férias que tem para este aviso prévio. Está entrando numa questão muito técnica, mas podemos aqui discutir. Hoje a Lei Geral do Trabalho permite que o período de aviso prévio possa ser utilizado para efeitos de gozo de férias. No entanto, a lei abre este espaço. A lei abre essa possibilidade, okay, mas desde que o empregador concorde. Por quê? Okay. Porque o empregador é o grande beneficiário do período de aviso prévio. Aquele período serve para o empregador preparar a própria saída do trabalhador para evitar esse impacto da saída. Então, se o empregador entende que naquele período não é necessária a presença do trabalhador, ele pode concordar com o gozo de férias naquele período. Mas muitos trabalhadores pensam que isto é automático, basta ele dizer, olha, eu vou gozar férias no período de aviso prévio, e pensam que, do ponto de vista legal, isto ocorre. Mas se ele fizer isso, o empregador pode considerar cessação do contrato de trabalho sem justa causa e sem aviso prévio. Mas eu estava apenas, para concluir o pensamento, falando de um obstáculo que muitas vezes o empregador tem quando ele pretende responsabilizar o trabalhador. Quando, ou seja, nas instituições, Inspeção Geral do Trabalho, Procuradoria-Geral da República, junto da Sala de Trabalho ou o próprio Tribunal, é que o trabalhador fica em parte incerta e é muito difícil o empregador encontrar o trabalhador, e mesmo quando o encontra, é muito difícil o empregador conseguir a recuperação de uma determinada quantia em termos de indemnização, porque além da morosidade processual que vamos discutir lá à frente, às vezes o empregador faz a avaliação do custo-benefício. Ele vai ter de contratar advogado, porque hoje os advogados são obrigatórios nos processos laborais. E os honorários, às vezes, que ele vai pagar no advogado são superiores ao benefício que ele terá aliados à própria morosidade. Então, o empregador, por essas e outras razões, prefere não, muitas vezes, exercer esses direitos junto das instituições, mas, às vezes, se ele tiver algum crédito a favor do trabalhador no âmbito do fecho de contas, ele faz a cativação deste valor e encontra ali uma solução intermédia para o seu problema. Mas, de facto, há mais violação do lado dos empregadores do que dos próprios trabalhadores,
mas os empregadores também podem, junto dessas instituições, reclamar em função das violações por parte dos trabalhadores. Eu vou passar a palavra já à Jandira Trindade, mas não sei se a Elisandra quer rebater também. Não. Fazer Esteja à vontade, pode fazê-lo. Pois, se calhar, em função daquilo que, fora das vestes de inspetor, por vezes nos caracteriza. Certo. Penso que boa parte do painel são pessoas que lidam com a ciência. E a ciência impõe que, para determinados estudos, para determinadas posições, aquelas que são resultantes de um consenso generalizado, elas devem ser precedidas de estudos. E eu, quando, na abertura do debate, fiz aqui referência de que nós, enquanto inspeção, dizer que somos noutras paragens, há quem diga que a Inspeção Geral do Trabalho tem a natureza de, a vocação, né, de proporcionar a ordem pública laboral. Não é diferente para nós. E é nossa responsabilidade que, quanto menos houverem situações de incumprimentos das normas jurídico-laborais, mais satisfeitos nos sentiremos porque estaremos nós a cumprir efetivamente aquilo que são as nossas atribuições específicas. Luís, esta é a vontade que tem enquanto cidadão, enquanto inspetor. Mas na prática não é isso que acontece. E nós queremos olhar para a prática, tal como falava o Maiane. Tem o ideal e depois tem o real. Queremos falar do real. É isso que acontece? Bom, eu falo na perspectiva daquilo que podemos aqui idealizar. Mas, além do mais, eu sou operador de direito de trabalho. Eu materializo, faço o mesmo exercício que outras instituições congêneres eventualmente têm estado a desenvolver. E é fruto disso. Não é por acaso que a nossa afirmação vai sempre no sentido de que carece de estudo. Mas não existe, Luís Quibinda, não existem estudos que comprovam ou que apresentam indicativos de que neste período de tempo, por exemplo, no tempo em que estamos agora a viver, Sim. os maiores infratores dos direitos laborais são os empregadores? Eu proponho o desafio Porque eu penso ao que painel. a sua abordagem é nesse sentido, né? É por conta dessa situação. Sim, eu proponho. Mas a IGP não tem esses dados? Por isso é que estamos aqui. É um trabalho a ser feito internamente. Certamente que quando chegaremos a essa fase de divulgação efetiva daquilo que tem sido resultado das nossas atividades, há bem pouco tempo nós realizamos um encontro metodológico e certamente que em termos de estatística de infrações a nível do país, nós disponibilizamos. Quais são os dados? Bom, não conseguimos aqui certamente trazer, mas no encontro metodológico, quem acompanhou, e acredito que a Rede Girassol terá eventualmente feito parte, nós temos lá divulgados, mesmo a nível da nossa plataforma enquanto MapTesse. Quem vai para ali, temos muita informação do ponto de vista das estatísticas. Agora, carece de um estudo de compilação, né? De compilação de toda a informação necessária para depois começarmos a dizer que, olha, estamos a diminuir ou estamos a subir. Isto é fundamental. Okay. Tá? É bom que não levemos aqui na perspectiva de populismo laboral. Afirmar efetivamente que, olha, isto está a acontecer e é assim, quando na verdade deveria ser precedido de um estudo minucioso para podermos também ajudar. O meu comentário foi neste sentido, exatamente, porque se nós formos pelo popular, eu gosto muito de uma expressão que o José utilizou, que é, existe o ideal e existe o real. Qual é o real neste caso? Se nós formos a olhar para o que é do conhecimento público, a abordagem do José está certa. Né? O que é conhecido é que realmente existe mais inflação por parte das empresas do que propriamente do trabalhador. O José teve cuidado de fazer menção a isso mesmo. Exatamente. Entretanto, como também mencionou aqui o nosso colega e inspetor, tudo isso carece de estudo, porque ao afirmarmos alguma coisa, é importante que existam estatísticas reais, valores reais do número que tem acontecido, das coisas. Nós sabemos, né, porque temos vivido, é o que ele disse, é a realidade, mas os estudos. Existem, as coisas têm sido registadas, existe um registro que dita o equilíbrio ou não desta informação. Então, quando vamos passar esta informação, é que temos aqui é mais neste sentido, que às vezes achar aqui um equilíbrio possa ser aqui, eu gostaria de fazer uma referência de que
apesar de nós não termos uma publicação constante dos dados, na verdade, dados não faltam. Eu recorri aqui aos meus arquivos e no âmbito da Operação Trabalho Digno, o próprio secretário de Estado do MAPTES disse na 9ª edição do briefing do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que um total de 1.280 infrações à legislação laboral foram registradas apenas na primeira semana de atuação na Operação Trabalho Digno. Estamos a falar de que mês? Exato, estamos a falar aqui, deixa-me ver, de 19 de julho de 2024, edição do jornal O País. Ou seja, só na primeira semana desta operação, nós tínhamos mais de 1.280 infrações cometidas pelos empregadores. E há referências nessa edição que acabei de citar, de questões ligadas a trabalho escravo. Menciona-se aqui principalmente as empresas chinesas, menciona-se nessa edição, mas em relação a dados, a própria inspeção tem domínio desses dados. Claramente o empregador é o grande infrator da legislação laboral. José, já temos os dados. Vamos claramente continuar a falar disso. Jandira, a AIA tem recebido queixas ou preocupações dos associados neste domínio da falta de incumprimento, por exemplo, por parte do trabalhador? Digamos que sim. Mas nós recebemos mais, portanto, eu vou falar em nome da AIA, nota-se que tanto as empresas como os trabalhadores não cumprem com aquilo que são as regras exigidas por lei trabalhistas. Há muitas queixas realmente em torno desse assunto. Nota-se perfeitamente que há uma falha, como disse a colega Lisandra, principalmente na comunicação, tanto por parte dos empregadores, e quem acaba por sofrer as consequências naturalmente são os trabalhadores, não é? Porque normalmente as empresas não explicam, não espelham como deve ser o contrato de trabalho. E quando o colaborador vai até a empresa, portanto, ele está aflito, ele quer conseguir sustento para a sua família. E se submete a tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Não há um espelhamento concreto de quais são os deveres dele enquanto trabalhador, portanto, no quesito de horas de trabalho, a questão da segurança, os direitos dele enquanto trabalhador. Nota-se que há muita debilidade, então, de ambas as partes. Prontos. E então nós apelamos que as empresas, que haja aqui um meio termo. Portanto, as empresas têm que, como é que eu vou dizer, além de recursos humanos fortes, têm que encontrar equilíbrio sempre, não é? Nesta relação. Exatamente, da relação entre colaborador e empregador. Muito bem, nós vamos voltar a estas questões que hoje estamos aqui a levantar. Estamos a falar da condição laboral do trabalhador angolano e vamos fazer um rápido intervalo, mas na segunda parte vamos olhar ainda para esta questão dos incumprimentos, como resolver esta situação que opõe muitas vezes trabalhadores e também empregadores e o que é que a lei apresenta em termos de benefícios para os próprios trabalhadores neste domínio. É um rápido intervalo, fico por aí, voltamos daqui a pouco para a segunda parte do Girassol Debate.
Estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Estamos hoje a olhar para a condição laboral do trabalhador em Angola. São nossos convidados Lisandra Barros, especialista em recursos humanos, José Maianda, advogado, Jandira Gurjó Trindade, representante da AIA, e também Luís Quibinda, inspetor do trabalho, em representação aqui do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. E junta-se a nós agora Domingos Palanga, é representante da CGSILA, a Central Sindical. Domingos Palanga, boa noite. E já passo-lhe também a pergunta para ouvirmos e conhecermos as reais preocupações desta organização sindical para aquilo que são as infrações. E na primeira parte temos aqui a discussão sobre quem mais tem estado a falhar nesta relação laboral, se os trabalhadores ou os empregadores. Qual é a visão da CGSILA? Muito obrigado. Bom, primeiro dizer que o convite não foi endereçado à minha organização sindical, não obstante o facto de ser membro de direção da Central Geral de Sindicatos Livres e Independentes de Angola. Portanto, estou aqui a título pessoal. Como sindicalista? Porque o convite foi endereçado diretamente para mim como sindicalista. Isto para dizer que as minhas declarações não devem vincular de qualquer forma à organização sindical a que estou afeto. Mas, olhando para a nossa temática, quais as grandes preocupações? Bom, quais as grandes preocupações dos trabalhadores angolanos? É um pouco aquilo que foi muito bem avançado aqui pelos colegas que me antecederam, né? Portanto, a fundamental é os despedimentos ilícitos, a questão da não progressão, portanto, dos trabalhadores na carreira, ou seja, há dificuldades bastantes dos trabalhadores, portanto, progredirem na carreira, a problemática da não atualização aos salários dos trabalhadores conforme aos níveis sindicais, ou seja, aos níveis inflacionais que são crescentes e permanentes. Só a previsão para este ano está a rondar a ordem dos 17,65%. A questão do não aumento salarial como tal, portanto, aqui destrinçar reajuste salarial e aumento salarial. O que tem ocorrido, portanto, no país, em rigor, não são aumentos salariais, portanto, são reajustes salariais. Outras questões prendem-se com o poder de compra, dado o facto dos salários estarem completamente inflacionados, a ausência, portanto, do diálogo bi e tripartido, tanto o bipartido na perspectiva de que as comissões sindicais portanto, a entidade patronal criarem espaços permanentes para dialogarem sobre os problemas por que passam os trabalhadores, portanto, o que é fundamental, mas também o tripartido, onde devem juntar-se as centrais sindicais, as associações patronais e também representante do Estado. E outras violações, como de direito portanto, como de direitos fundamentais ligados à maternidade, à questão da velhice, questão das contribuições, violação de direitos de participação, portanto, em atividades sindicais e constituição de organizações sindicais, portanto, de nível de empresas, a não inscrição de trabalhadores, portanto, à segurança social. Portanto, este conjunto de problemas vão infernizando a vida dos trabalhadores, portanto, nos seus postos de trabalho. Todos temos responsabilidades, portanto, as comissões sindicais devem permanentemente advogar a favor dos trabalhadores, porque na relação jurídico-laboral os trabalhadores partem relativamente frágil se comparado com a entidade patronal. Nós estamos a falar de uma realidade onde o Estado é o maior empregador. Sim, estamos a falar de uma realidade onde o Estado detém o controlo da maior parte de empregos formais. Estamos a falar em qualquer coisa como cerca de 488 mil trabalhadores afetos, portanto, ao setor público-estatal, né? Portanto, na nossa realidade, o setor informal
apesar de abarcar a maior parte, portanto, da mão de obra trabalhista, mas, como sabemos, o setor informal é deficitário, é precário, não tem qualquer contribuição efetiva, portanto, para a economia formal, mas, de qualquer forma, o Estado também tem responsabilidades acrescidas, dado o volume de trabalhadores de que o Estado tem sob a sua égide. Por isso mesmo é que as características do nosso Estado, aqui personificado em forma de governo, é mais do tipo patronal. É só vermos no quadro da, portanto, elaboração de qualquer, portanto, lei de caráter laboral. Tivemos agora o exemplo da alteração da Lei Geral do Trabalho, tivemos o exemplo da alteração do Código de Processo de Trabalho, vimos a posição em que, como o Estado, portanto, assumia-se, né, completamente patronal, bastante na defensiva, muito casmurra em determinados aspectos. Vimos também o outro exemplo, há bocado, há coisa de ano e meio, quando da discussão para encontrarmos, portanto, um salário mínimo nacional que, na nossa perspectiva, devia ser conforme à cesta básica nacional. Nós, do Movimento Sindical Angolano, defendemos que o salário mínimo nacional tem de ser igual ao valor da cesta básica para permitir que o trabalhador tenha capacidade de, no final do exercício de cada mês, de dispor de algum valor que lhe permita, portanto, ter acesso a mantimentos para suster-se, pelo menos durante 30 dias. Não é o que aconteceu. É verdade que atualizamos o salário mínimo nacional ao meio de greves nacionais, ao meio de prisões e detenções de sindicalistas, agressões, etc. Mas a verdade, porém, é que, portanto, houve alguma evolução e há evoluções em perspectivas, dado os consensos que encontraram-se, portanto, naquela época. José, enquanto advogado, este cenário trabalhista que temos, pelo facto de ser, por exemplo, o Estado o maior empregador formal, e abre também o espaço aqui para a informalidade, permite que essas infrações no contrato laboral sejam vistas com maior, digamos que, tal como temos estado a assistir, com mais presença, em que o trabalhador é muito penalizado? Exato. Eu não digo que o facto do Estado ser o maior empregador formal, vamos assim dizer, é um fator que incentiva as constantes violações à legislação laboral. Na verdade, não. O que de facto contribui, e os meus colegas falaram um pouco, é a fraca socialização laboral, ou seja, quer o empregador como o trabalhador conhecem pouco a legislação laboral. Depois, a deficiente fiscalização, e dizemos deficiente por quê? Porque, apesar dos órgãos de fiscalização fazerem alguma coisa que está ao seu alcance, essa fiscalização ainda é muito diminuta. E então nós temos zonas em que o próprio empregador é a lei e com ele só há ele. Então, esta fraca fiscalização também contribui para o elevado nível de infrações laborais. Depois, e aqui acho que é o momento ideal para falarmos já, depois um fator fundamental é a própria morosidade das instituições, que vai dar lugar à morosidade processual. E eu falo sempre muito disso. Se o trabalhador ou se o empregador sabe que, de facto, o processo do trabalhador, a reclamação contra a violação de um direito do trabalhador, até ser efetivamente materializada, vai levar 4, 5 anos, o empregador fica folgado. E então, estes elementos, sim, contribuem para o elevado índice de infração, porque a morosidade, eu digo sempre que se nós resolvermos minimamente, eu digo assim, em níveis mais básicos, o problema da morosidade, nós iremos ter como reflexo
uma diminuição das infrações. Por quê? Porque o empregador vai ser punido, ou o empregador ou o próprio trabalhador, dependendo de quem violar a lei, vai ser punido mais cedo. E com essa punição ele vai perceber que tem prejuízos. Por exemplo, se ele for condenado a pagar uma indemnização a um trabalhador depois de 2 meses, 3, a mais 4, 5, ele vai perceber que se continuar com esse nível de infrações, ele vai inviabilizar o seu próprio plano empresarial, a sua própria empresa. E então é importante que o Estado, enquanto, eu diria assim, um dos maiores interessados neste âmbito, consiga de facto resolver o problema da morosidade. E aqui nós damos dicas, porque nós não estamos aqui apenas para criticar. Nós temos estado a defender que uma das vias para a redução do problema da morosidade é, por exemplo, nós estabelecermos a arbitragem como sendo obrigatória nos casos em que o trabalhador requeira esse método. Por quê? Porque se nós tornarmos a arbitragem obrigatória para o empregador, se o trabalhador disser que quer ir para esse método, nós vamos desafogar os tribunais comuns e vamos ter mais litígios laborais a serem resolvidos extrajudicialmente por um tribunal arbitral. Nós também podemos, por exemplo, a título de sugestões inovadoras, conferir mais poderes ao Ministério Público no âmbito da própria conciliação, a própria Inspeção Geral do Trabalho, para que o trabalhador, ao ir para a inspeção, ou para o Ministério Público, se quisermos, porque aí o procurador é formado em direito, se quisermos a plena aplicação das leis, ele tenha poderes de, inclusive, decidir sobre o litígio quando está clara e manifesta a irregularidade. Essa arbitragem deverá ser feita pela Inspeção Geral do Trabalho? Não, na arbitragem as partes escolhem os árbitros. Okay. E ali, por exemplo, nós temos estado a dizer que só o número de advogados é superior ao das duas magistraturas juntas, quer do Ministério Público, quer judicial. E então teríamos muitos advogados a servirem de árbitros. Eu, aqui fazendo uma brincadeira, eu quase que já não estaria do lado dos trabalhadores, porque estaria como árbitro a ganhar alguns honorários, né? Mas pensar nessa ideia inovadora iria desafogar os tribunais. As partes, sabendo que poderiam ter uma decisão em no máximo 6 meses, recorreriam à arbitragem e ali nós teríamos esse problema minimamente resolvido, porque atualmente, para resolver um processo laboral, o trabalhador não leva menos de 3 anos. Não leva menos de 3 anos. E se conseguir resolver em menos de 3 anos, é porque teve uma sorte muito alta ou porque conhece alguém no tribunal que, pela simpatia que tem com ele, ou pode ser um familiar, vai acelerar o processo. Mas se nós vamos tendo processos laborais a serem resolvidos em 3 anos, o que é que vai acontecer? O nível de infração sobe, porque até a decisão chegar, o empregador já fechou a empresa e, se for estrangeiro, já nem está no país. Okay. Lisandra Barros, há aqui a questão da progressão, por exemplo, na carreira, e falava o Domingos Palanque. O que é que os recursos humanos têm em termos de estratégias para permitir esta progressão na carreira? As empresas têm estado também a falhar com esta missão? Está aí um aspecto, isto é real. A projeção de carreira dentro de uma instituição não depende somente da instituição, depende também do desempenho do colaborador. Eu não posso progredir um colaborador que não se empenha. Entretanto, a instituição em si, dentro dos seus processos internos, deve ter um programa de progressão de carreira. Isto é importante e este programa deve ser informado no ato da contratação do colaborador. Ao quando da assinatura do seu contrato, da sua proposta inicialmente de trabalho, ele deverá ter acesso a esta informação. Esta é a sua função, a projeção de carreira nesta empresa surge, acontece dessa forma, após este período de avaliação, nós temos este período de atualizações salariais, esta informação deve ser clarificada desta forma. Não é um favor que a empresa faz, é um dever dela ter regras ou digamos que todas as empresas devem ter processos. Todas as empresas precisam de processos de contratação, regulação, organizacional, todas as empresas devem ter processos.
eu acho que Aqui uma voltaríamos ao empresa, ideal e ao real, né? exatamente, uma empresa sem processos não deveria sequer ser chamada de empresa. O meu colega aqui do painel vai concordar comigo. Entretanto, é o que disse, bem dito, existe o ideal e existe o real. Não é bem assim que acontece e com base nisso temos aqui estas questões. São muito poucas as empresas que têm um programa de projeção de carreira que acontece na prática. Muitas delas até têm o programa no papel, mas daí a sair para ação é outra coisa. Muitas até tentam colocá-lo em prática, mas o programa de projeção de carreira, como disse anteriormente, ele precisa da ação dos dois sujeitos, que é importante que tanto a empresa quanto o empregador estejam envolvidos. A empresa deve pagar formações, manter o colaborador informado, atualizado sobre progressos, deve concedê-lo todo o material para o seu desenvolvimento e aplicação do seu trabalho na prática, e o colaborador é importante que se esforce para progredir, porque não deve ter progressão de carreira um colaborador só porque está há 5 anos, há 6 anos numa instituição. É o seu desempenho, a sua entrega, a sua assiduidade, a sua produtividade, a sua qualidade que vai determinar se ele terá ou não esta projeção de carreira. Luís, há casos e há informações que encontramos, volta e meia, um trabalhador e o que ele diz, olha, estou há 15, 20 anos nesta empresa, entrei com o ensino médio, mas hoje já sou licenciado, mas continuo na mesma categoria. Como é que a IGT, nestes casos, pode ajudar a resolver situações desta natureza? Bom, nós, a IGT, primeiro, se me permitirem, muito rapidamente, queria pegar a deixa do colega do painel, quando faz referência da questão da morosidade processual, o dilema da morosidade processual. Na verdade, foi feliz em trazer aqui uma abordagem humanista. Dizer que, a quando da aprovação da Lei 12 de 23, a nova Lei Geral do Trabalho, uma das inovações que nós podemos efetivamente verificar é a questão da descontinuidade da precedência obrigatória. Ou seja, o legislador avaliou, fruto daquilo que tenha sido objeto da fundamentação do relatório quando da submissão da proposta, entenderam que, pronto, já era a altura de se poder descontinuar a perspectiva da precedência. Isso veio aumentar a morosidade processual. Não, por isso é que eu digo que o colega foi feliz em trazer aqui uma perspectiva humanista. O que é que se verifica, conforme o colega faz bem referência? O ideal e o real. Nós temos estado Então, se a ideia é evoluir, porque de uma ideia que vai preocupar ainda mais esta questão da morosidade processual? Não, pois, olha, eu quando trazem a pergunta nesse formato, digo que felizmente temos alguém que exerce atividade sindical, temos advogados, que por sinal, mesmo que sejam em números não significativos, viram ser representados a quando a discussão das propostas. Foi isso que aconteceu, Domingos? Mesmo que seja... Exato. Agora, a grande questão que se coloca é nós que somos operadores também sentimos. E na prática tem estado a ocorrer o inverso. Apesar da descontinuidade da precedência obrigatória, os trabalhadores continuam a ter como preferência a Inspeção Geral do Trabalho. E por vezes, quando a iniciativa ocorre de forma inversa, a nível do tribunal, é o próprio tribunal que, na luz do caso, orienta que comece um processo a nível da Inspeção Geral do Trabalho. E nós, a Inspeção Geral do Trabalho, não sei se os colegas do painel estão devidamente informados quanto a isso, temos uma novidade. A novidade é que, com a aprovação do regime jurídico das contraordenações laborais, a nossa atuação mudou. Ou seja, aquilo que for objeto, imaginemos que, conforme o doutor fez bem referência, um despedimento tenha ocorrido à margem dos termos legalmente previstos e o trabalhador tenha feito recurso à via extrajudicial e desta ação tenha resultado uma impossibilidade. Aprovar-se o incumprimento desse rigor que a lei impõe, o trabalhador vê-se também no direito de poder formalizar um pedido de intervenção à Inspeção Geral do Trabalho e nós fazemos atuação pontual, mas numa perspectiva de ius império. Ou seja, teríamos aqui uma solução, se calhar, na perspectiva de mitigar a questão da morosidade processual, porque se por via da mediação não consigo, eu ainda tenho duas possibilidades. Tenho a possibilidade do tribunal e tenho a possibilidade de solicitação de uma intervenção
direta da Inspeção Geral do Trabalho, que vai para ali e atuar efetivamente naquela situação em Mas o concreto. meu colega está aqui a apresentar um panorama, eu diria assim, ideal, né? Porque na prática a própria inspeção, por mais que queira, também está limitada. No fundo, nós temos questões, eu costumo dizer, temos questões que podem ser resolvidas até com a própria atuação da inspeção, mas no plano real a inspeção também está com meios limitados. Eu tive a oportunidade de estar num último debate, numa outra estação de televisão, em que reclamava de um processo que eu, por acaso, atuei, e que a mediação, por exemplo, ocorreu depois de 4 meses. Então, este quadro que o meu colega está a passar, e até a alteração é bem recente, não é um plano ideal, né? Mas na prática os trabalhores, se for fazer uma pesquisa, os trabalhadores não a questão e falamos aqui muitas vezes do ideal e do real. A pergunta é, por que é que nós chegamos ao real, continuamos com o ideal no papel? Exato. Na verdade, é pelos fundamentos que já passei anteriormente. Vou pedir que seja para ouvirmos também. Exato, mas é muito importante que nós tenhamos mais ações como estas, mas não apenas, quando eu falo ações como estas, é a promoção dos próprios direitos dos trabalhadores, para que os empregadores conheçam a própria Inspeção Geral do Trabalho e outros órgãos divulgarem as decisões que tomam. Quando eu falo de decisões, matérias em que os empregadores mais violam, então como fez pontualmente na Operação Trabalho Digno, divulgar as suas conclusões, as suas análises. É muito importante que a inspeção, e não só, venha aqui e diga assim, olha, sobre esse assunto a minha posição é esta. O empregador já vai saber que se ele for para aquele lado, vai eventualmente ter uma ação da inspeção. Mas o que nós estamos sempre aqui a dizer é que os problemas já estão detectados, mas precisamos agir no sentido de diminuir, primeiro, a morosidade, porque se a morosidade continuar, nós podemos fazer boas leis. E eu não acho que os nossos problemas atualmente estão na legislação, mas estão na materialização. E para uma boa materialização temos mesmo de resolver o problema da morosidade. Nós podemos, como se diz, podemos desenvolver vários debates, mas se o problema da morosidade continuar, vai ser um problema muito grande. Mas, rapidamente... Já para concluir, José, tem mesmo concluir? Eu vou tentar concluir muito rápido, porque os nossos telespectadores podem estar a dizer, mas está bom, e se o meu direito for violado, ainda assim, o que é que eu posso fazer? Pode recorrer à Inspeção Geral do Trabalho através da mediação, pode recorrer à Procuradoria-Geral da República junto da Sala do Trabalho através da conciliação, pode recorrer hoje, se quiser, diretamente ao tribunal, pode através do sindicato, se tiver algum sindicato filiado, pode contratar advogados para efetivamente exercer direitos. Então, hoje, como disse, também, infelizmente, é obrigatório a constituição de advogados se o processo for judicial. Então, é mais um retrocesso que nós tivemos, porque nem todos têm capacidade para a contratação de um advogado, né? Mas eu paro por aqui para não monopolizar o debate. Jandira Gurgel, por que é que as empresas, e daquilo que estamos aqui a constatar, é que volta e meia esta falha no cumprimento do contrato? E a questão é, por que é que as empresas não têm tudo isto estabelecido no sentido de, durante este contrato que pode ter a duração de 1, 2 anos ou mais, elaborar estas questões todas, por exemplo, a que tem a ver com a progressão na carreira, a questão da formação contínua do próprio trabalhador? Por que é que as empresas têm estado a falhar na sua ótica? Se calhar, talvez por falta de capital. Sabemos que as empresas estão a passar por uma fase em termos... Já falar de capital financeiro? Capital financeiro. Mas o problema não é novo. Não é novo, mas nota-se cada vez mais, não é? Nota-se cada vez mais a carência de recursos em termos de tesouraria, não é? Mas é importante, é um aspecto importante, acho que devemos olhar
para este fator, não é? Investir nos nossos, no nosso capital humano para que o trabalhador também se sinta motivado. Ok. Não ouvimos nas melhores condições a Jandira, já vamos voltar a si. Enquanto melhoramos, Domingos, a questão, e também aquilo levantava no princípio da sua abordagem, a questão da segurança social. Hoje é uma das grandes preocupações e reclamações. Aliás, o próprio Instituto Volta e Meia sai a público a dizer que há poucos trabalhadores inscritos na segurança social e a questão também do seguro. Como é que o trabalhador, como é que este problema deve ser dirimido? Muito bem. Antes de ir à resposta da questão que coloca, eu gostava só de fazer um reparo na abordagem tanto colocada ou apresentada pela minha colega de painel, acho que é a companheira Jandira. Quando entender fazê-lo no momento, pode fazer também, não precisa esperar a ronda toda. Muito bem. Para ser não esquecer. Quando referi-se à questão da progressão do trabalhador na carreira, levantou questões que efetivamente fazem sim sentido, né? Como o bom desempenho do trabalhador, tanto no quadro do exercício das suas funções, mas é preciso estarmos conscientes de que o país dispõe de um instrumento denominado qualificador ocupacional ou de funções, né? Certo. E este instrumento obriga as entidades patronais a procederem à progressão, portanto, do trabalhador na carreira, seja por tempo de serviço, mas também por conta das suas qualificações, não é verdade? Pelo que não é o critério único, portanto, competência, isso é muito subjetivo, né? Portanto, quantos trabalhadores bastante competentes existem em postos de trabalho que não progridem na carreira? Quantos trabalhadores existem com belíssimas qualificações técnicas e profissionais e não progridem na carreira, né? Para dirimir-se, portanto, esta postura um tanto quanto injusta, levada a cabo por muitas entidades patronais, tanto daí ter-se exigido, tanto às empresas, a aplicação do qualificador ocupacional ou de funções. E com o qualificador, portanto, a entidade patronal acha-me simpático ou não, quer vá com a minha cara ou não, como se costuma dizer na gíria, tem a obrigatoriedade legal de, portanto, levar-me a crescer na carreira. Em relação à questão que coloca sobre a inscrição dos trabalhadores na segurança social, isto incumbe a entidade patronal, portanto, as entidades patronais têm a obrigatoriedade de inscreverem, ou pelo menos o dever de inscreverem os trabalhadores, portanto, na Caixa Social da Segurança Social e procederem, não só inscreverem, mas procederem os descontos devidos. O que ocorre muitas vezes é que a entidade patronal inscreve o trabalhador, mas não deposita as devidas contribuições. Está a descontar 10, 15 anos, quando o trabalhador vai tomar contato com a informação, afinal nunca foi pago. Não? Exatamente, portanto, e isto não ocorre apenas com empresas privadas. Há muitas empresas, portanto, do setor público, que têm os trabalhadores inscritos, mas não, portanto, procedem as devidas contribuições, de cerca de 11% à Segurança Social, né? No caso 8% a ser, portanto, depositada pela entidade patronal diretamente e 3% depositado, portanto, via salário do trabalhador. Portanto, este de facto é um problema muito sério. Tem também o segundo problema que levantou, a questão dos seguros, tem a ver com o seguro obrigatório contra, portanto, os acidentes de trabalho. Né? Como sabem, os números apresentados quer pelo Instituto Nacional de Estatísticas, quer pela Inspeção Geral do Trabalho, nas suas regulares comunicações ou apresentações públicas, são extremamente preocupantes, né? E o colega advogado do painel trouxe números que, de veras, constituem preocupação bastante. Como dirimir, portanto, estes problemas? Eu penso que isto deve ser dirimido através da
concertação que se impõe, tripartida no caso. Portanto, o Estado tem de assumir as suas responsabilidades, porque ao Estado impende o poder de fiscalizar, portanto, o profícuo cumprimento das normas laborais vigentes do país. Portanto, as organizações sindicais devem ser mais dinâmicas e mais atuantes, e as entidades patronais têm de assumir uma postura, portanto, mais urbana, mais civilizada, uma postura, eu diria mesmo, portanto, de alguma sensibilidade, né? Têm de estar conscientes das responsabilidades que têm no quadro da relação jurídico-laboral, né? Porque, portanto, a não observância, portanto, quer do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, quer a não inscrição do trabalhador, tanto em sede da Inspeção Geral do Trabalho ou do Instituto Nacional de Segurança Social, tanto tem consequências legais. É verdade que o que leva com que muitas entidades patronais sejam levianas nas suas posturas tem mesmo a ver com alguma falta de atuação, portanto, da Inspeção Geral do Trabalho. Às vezes até quando são acionadas, não é verdade? Portanto, daí advogarmos também a necessidade de se reforçarem, portanto, o poder interventivo da Inspeção Geral do Trabalho, porque pensamos que se potenciarmos a Inspeção Geral do Trabalho, vamos menorar o volume de processos jurídico-laborais que vão chegando, portanto, em tribunais. Noutras realidades, mesmo para terminar, os conflitos, portanto, laborais dificilmente evoluem para os tribunais por conta dos empecilhos que o advogado aqui avançou. Mas também repare que um trabalhador, por exemplo, na condição de despedido, está à partida incapaz de constituir um advogado para, portanto, ter uma defesa que se impõe nestas condições. Os advogados oficiosos, normalmente os advogados oficiosos, tanto aqui com algumas aspas, não propiciam defesas com alguma consistência e qualidade. Quem é o advogado oficioso? O advogado oficioso é, regra geral, o estudante de Direito que está no final do seu curso, ou recém-licenciado em matéria de Direito. Só por uma questão, eu tenho que fazer aqui uma nota, só para que não fique uma informação nesses termos. Relativamente aos advogados, não é no âmbito laboral. Existe o Instituto de Assistência Judiciária que visa justamente salvaguardar os cidadãos mais carenciados. Eles poderão recorrer à Ordem dos Advogados de Angola, preenchendo os requisitos, e poderão ter um advogado assim indicados, desde estagiário a advogados que já têm alguma experiência, para atuar gratuitamente, ou seja, gratuitamente no sentido de que ele não paga o advogado, mas aquele advogado depois recebe os seus honorários da parte do Estado dentro de uma tabela que está aprovada. Então, no âmbito laboral, não vai ser nunca um estudante de Direito na fase judicial a defender um trabalhador. Ou vai ser por meio de um advogado, o advogado com cédula definitiva ou estagiário, ou ainda pelo próprio procurador. Ok, a inspeção como é que resolve situações desta natureza em que o trabalhador esteve a trabalhar durante 10, 15 anos e a empresa não cumpriu, por exemplo, com o pagamento da segurança social? A questão dos despedimentos arbitrários também. Bom, nós, enquanto IGT, normalmente qualificamos esses incumprimentos como transgressões laborais. E, naturalmente, quando isto ocorre, nós internamente criamos as condições para darmos lugar à diligência inspectiva, constatar, porque são informações que devem efetivamente ser constatadas. Quando o Luís fala em criar condições, gostamos de perceber, é no sentido de chegar, ouvir as partes, quando encontrar provas, tomar decisões, como é que exatamente este posicionamento? É bom dar nota que a Inspeção Geral do Trabalho, se olharmos para aquilo que a sua Constituição, né, é um ente do Estado. Fazemos parte da administração indireta e nos regemos pelos princípios norteadores da própria função pública. Internamente nos organizamos na perspectiva de observar aquilo que são os procedimentos normais.
recepcionamos a denúncia vai passar por alguns departamentos para o seu devido tratamento, apuramos e depois a nossa direção vai despachar no sentido de que as brigadas dirijam-se a esses postos de trabalho ou a essas empresas onde efetivamente a denúncia tenha surgido. O que é que nós fazemos? Enquanto inspeção, constatamos se de facto os factos relatados poderem efetivamente terem alguma razão de sustentabilidade, conforme nos é relatado, claramente que nós avançamos numa perspectiva de ação coerciva, onde as empresas são objeto de levantamento de autos de notícia e damos um prazo razoável para efetivo pagamento e, na eventualidade do prazo estabelecido, a empresa não poder voluntariamente cumprir com as suas obrigações, nós acionamos de imediato aquele incumprimento, é levado a um título executivo a nível do tribunal para executar o incumpridor. Se a situação prevalecer, nada nos impede, do ponto de vista estatutário, e as normas estão ali, de poder voltar à carga até que o empregador efetivamente cumpra. Mas é bom aqui voltar... A gente não tem, digamos que, autonomia para sancionar? Não, temos. Não. O levantamento, a aplicação, os autos de notícia é a consequência, na verdade, do empregador, caso venha efetivamente a incumprir, que é resultante da aplicação de coimas de vida pela não inscrição, porque aqueles casos que acontecem que a empresa inscreve... Há casos de trabalhadores que precisam ir para a reforma, mas se deparam com a informação de que nos últimos 20, 30 anos a instituição não estava a pagar a sua segurança social. Como é que se pode resolver uma situação desta natureza? Bom, como é que o Estado protege este trabalhador? Bom, o Estado tem toda a proteção necessária, daí a nossa intervenção, partindo mesmo de olhar primeiro. Nós, como devem calcular, somos a Inspeção Geral do Trabalho e, como sabem, em matéria ligada à segurança social, é mesmo a atribuição específica da segurança social. Mas temos estado a trabalhar, em alguns casos, em ações conjuntas. Há bem pouco tempo, há quando da Operação Trabalho Digno, e eu acho que puderam constatar que as nossas equipas eram todas elas diversificadas. Nós tínhamos aí colegas da Inspeção da Segurança Social, exatamente, e outros organismos do Estado, para mais ou menos juntos, em função daquilo que são as nossas atribuições, cada um vai fazendo a sua parte. Mas dizer que questões relativas à segurança social é bom, e eu ainda vou mais longe, é uma questão de segurança nacional. Porque quando o empregador incumpre, ele está a exercer uma pressão social, primeiro, ao próprio Estado e à própria sociedade em si. Então, é um direito fundamental que deve ser efetivamente protegido. E nós, enquanto inspeção, por acaso, nesse caso em concreto, temos tido o cuidado de que as nossas ações sejam efetivamente exemplares. Se formos avaliar a situação, porque, ab início, em alguns casos, temos tido orientações de que o incumprimento, o não pagamento da segurança social, para nós, para todos os efeitos, é uma contraordenação laboral grave. E muito grave, sobretudo. E se é muito grave, temos que agir nos termos conforme as leis mais ou menos no Oriente. Desde que não firamos aqui o princípio da legalidade e pôr em causa os superiores interesses do empregador. Mas a nossa atuação, nesse caso em concreto, tem sido coerciva para forçar que o empregador efetivamente cumpra. Muito bem, penso que estamos em condições de voltar a ouvir a Jandira Gurgel. Jandira, nós falávamos da questão da segurança no trabalho do trabalhador, por exemplo, de garantir o seu emprego, porque às vezes, e já ouvimos relatos de um trabalhador que foi para casa e no dia seguinte chegou e foi despedido, do dia para a noite. É assim que deve-se... Quais são as regras dos recursos humanos para a resolução de uma situação desta natureza, por exemplo? Os recursos humanos... se está insatisfeito com alguma situação não menos boa relativamente a este colaborador, deve chamá-lo antecipadamente, ter uma conversa com ele no privado, exprimindo a sua insatisfação, não é? E dando alguns inputs para ver se ele consegue dar uma oportunidade, uma segunda oportunidade de quem não merece, não é? Só depois, portanto, desta conversa, é feita uma nova reavaliação, então,
Do desempenho? do desempenho e das habilidades do próprio colaborador, para então depois a empresa ter um outro posicionamento com relação ao que fazer com aquele trabalhador. Acho que deve ser assim. Depois, embora não é o que acontece muitas vezes, os colaboradores sentem-se injustiçados porque a empresa depois não consegue justificar corretamente a sua cessação, perdão, a sua Cessação de contrato? cessação de contrato, exato. Nesse caso, portanto, o colaborador deve recorrer aos sindicatos para procurar melhor Apoio para a resolução apoio do para a problema. resolução deste Isso, incidente. Eu gostaria apenas de Sim. fazer um acréscimo para também dar aqui um contributo. O trabalhador, é possível que ao exercer as suas funções, o trabalhador cometa infrações. E para chegar até a decisão de despedimento, o empregador tem de necessariamente ter um fundamento de uma prática de infração. Ou seja, Aqui voltaremos sempre àquela questão do ideal. Não, vamos- Agora, porque, José, é verdade que existem, e já ouvimos muitas histórias Exato. de pessoas que vão às rádios, às televisões, e a informação que passa é que, olha, fui despedido de forma arbitrária. Não, é assim, Eu fui trabalhar e no dia seguinte já não tinha emprego. Uma das características da norma jurídica ou da lei é a sua violabilidade. Entretanto, a lei tem outra característica, que é a sua imperatividade e a sua coercibilidade. Ou seja, a lei, quando é violada, ela tem mecanismos para obrigatoriamente se impor aquela violação. Neste caso, que mecanismo Já citei alguns dos mecanismos. Por exemplo, hoje em dia é praticamente indiscutível a nulidade de um despedimento verbal. Eu digo praticamente não, eu digo é indiscutível. Ou seja, não tem validade alguma. Não há validade alguma. Quando o empregador despede verbalmente o trabalhador, pode até levar tempo, mas claramente nós teremos ali um despedimento nulo. Quando o empregador, por exemplo, por um motivo inexistente, instaura um processo disciplinar e instaura mal também vai dar claramente lugar à nulidade do despedimento ou de qualquer outra medida que for ali aplicada. Mas aqui tem um fator fundamental, porque nós também temos de falar daquilo que nós temos estado a fazer para contribuir para a minimização. Por exemplo, a atual Lei Geral do Trabalho, infelizmente, tem muitas lacunas, tem algumas incoerências e também imprecisões. E neste âmbito, e quando fomos convidados para esse debate, nos remetemos a um contributo que nós temos estado a dar no âmbito de conferências, tanto é que atualmente nós estamos a organizar uma conferência para o dia 22 de maio, justamente para discutir essas temáticas em que vão estar presentes empregadores, vão estar presentes trabalhadores, especialistas em direito do trabalho, justamente para passar aquilo que é o panorama real, ajustar ao panorama ideal, para que essas partes da relação laboral estejam mais munidas e mais capacitadas. O que acontece é que, muitas vezes, esses fóruns são realizados, mas também as partes implicadas não costumam investir necessariamente na formação dos próprios trabalhadores da área de recursos humanos, porque ter uma área de recursos humanos não capacitada ou até uma outra área que seja responsável pela gestão dos contratos de trabalho, mas que não esteja munida dos conhecimentos atualizados, na verdade é cultivar ali um grande índice de prejuízos em potência para a própria empresa, porque se ele vai receber se o trabalhador cometeu uma infração e ele vai dizer, olha, amanhã não venha, ele já tem de perceber que amanhã o tribunal vai decidir a uma indemnização para aquele trabalhador, a Inspeção Geral do Trabalho vai aplicar efetivamente multas a este empregador e ele efetivamente tem prejuízo. Então é muito importante que
o próprio empregador e o trabalhador participem de fóruns como estes para que possam estar atualizados, porque, como disse, infelizmente também a lei tem essas lacunas e às vezes o trabalhador pensa que tem mais direitos do que aqueles que realmente resultam da lei. Este é um outro problema. Ele acha que tem direito a uma indemnização, e falo rápido isso, a um trabalhador que tem um salário base de 50 mil kwanzas. E ele acha que, como indemnização, ele deve receber 30 milhões de kwanzas. E a pergunta que muitas vezes eu faço quando recebo um trabalhador desta natureza, eu pergunto, meu caro, como é que você chegou aos 30 milhões? E ele também não sabe, porque só ouviu e disse, olha, eu tenho direito a 30 milhões. Então é muito importante que o próprio trabalhador esteja atualizado, o empregador também esteja atualizado para evitar esse tipo de situações. Uma situação pontual. O colega do painel faz aqui referência de uma situação que nós, nas vestes de inspetores, quando estamos ali a desenvolver a nossa atividade, temos estado a constatar. Por vezes não é o trabalhador. Não é o trabalhador. O trabalhador, das vezes que visitou a Inspeção Geral do Trabalho, aqueles que já têm uma maturidade jurídica um bocadinho mais avançada, fazem sempre questão de estarem acompanhados ou do sindicato ou dos advogados. E são, por vezes, sonhos e expectativas vendidas por seus acompanhantes. Eu, particularmente, tive, por N vezes, situações de advogados, a indemnização é esta, o valor é este. E eu faço sempre questão, vamos refazer nos termos da lei. E às vezes a indemnização tem um valor, ele leva a fasquia, e quando vai para lá para podermos confrontar naquilo que é devido nos termos da lei, por vezes a expectativa apresentada pelo advogado ou por quem quer que seja que vai nas vestes de assistente é muito acima daquilo que a lei habilita que o trabalhador deva necessariamente receber. Então, por vezes, nós, enquanto Inspeção Geral do Trabalho, a nossa surpresa em grande incidência, temos estado a constatar, é mais por parte daqueles que vão na qualidade de assistente, vão assistir o trabalhador, ou nas vestes... Induzem o trabalhador a erros de volta e meia, não é? Exatamente. Permita só, eu falei há bocadinho da questão da qualidade da defesa de um trabalhador na condição de despedido. Portanto, nós temos observado isto. Portanto, há muita falta de qualidade, portanto, por parte de advogados oficiosos que nos são disponibilizados. Portanto, isto de per si compromete um bocadinho, portanto, o processo de restituição do trabalhador ao seu posto de trabalho. E na medida em que o tempo arrasta-se, como sabem, os salários estão intrinsecamente ligados à nossa sobrevivência, o trabalhador fica numa condição extremamente difícil. E esses despedimentos arbitrários, iguais ao que se coloca aqui como entidades patronais que acordam, que dormem e acordam e decidem despedir os trabalhadores, portanto, são muito comuns, E a outra crítica que fazemos à Inspeção Geral do Trabalho tem a ver com o facto de, mesmo em casos similares, produz uma ata de impossibilidade. Ou seja, o inspetor constata in loco uma violação gravíssima do direito de trabalho, portanto, como despedimento sem justa causa, claríssima, e às vezes está diante da parte representante da entidade empregadora, claríssima. Mas não tem poderes. Fecha os olhos para o que está a acontecer? Não é que fecha os olhos como tal, né? Mas, regra geral, da nossa experiência, julgam-se impotentes. O inspetor diz, cara representante da entidade patronal, esse despedimento é claramente ilegal. Não é melhor restituírem, portanto, o trabalhador ao seu posto de trabalho? A posição da entidade patronal é que mantém o despedimento. O inspetor retorque. Se formos ao tribunal, este trabalhador vai ganhar a causa. Que ganha a causa. Mas a representação da entidade patronal está consciente de que, se o processo evoluir para o tribunal, ficará lá 3, 4, 5 anos. Logo, portanto, permita só. Logo, exatamente, logo, portanto, isso tem consequências bastante sobre a vida do trabalhador, porque estará, portanto, na condição de desempregado. E mais, enquanto decorre, e infelizmente é uma das gafes que temos nesta lei, enquanto decorre o processo em sede de tribunal, o trabalhador não pode constituir outra relação jurídico-laboral.
Não é bem assim, doutor. Não, Acho que aí o que quero avançar Sim, sim. é questão da restrição, nos casos em liberdade. que o trabalhador é despedido. Muito bem. E ele tem, São cláusulas. ele tem até, por exemplo, se ele estiver fora mais de 6 meses, ele tem até 6 salários, por exemplo, depois da decisão. Se ele ficar fora por mais de 6 meses, ele só vai receber mesmo assim 6 meses. Entretanto, se ele for contratado antes de completar 6 meses, ele recebe o salário até a data em que conseguiu um novo emprego. Por exemplo, ele foi despedido agora, 2 meses depois consegue um novo emprego. Nós chamamos de salários intercalares, ele só vai receber salários de 2 meses, mas terá as outras consequências. José, nós- Portanto, realmente seja uma questão seja como for, é um condicionamento que, portanto, mesmo a coloca o limitação trabalhador. dos 6 meses. Mesmo a limitação dos 6 meses. Portanto, Lisandra, rapidamente, já lhe passo a palavra. Estamos mesmo. Que eu queria só Vai lá, 30 rebater segundos. tecnicamente. Pois, a questão que levanta da constatação de violações graves da lei no âmbito da mediação, e nós aqui fizemos referência de que o inspetor não é parte do processo, muito bem. não é um sujeito processual. bem. Isto podemos visitar por via da Lei 1216, que é a Lei da Mediação e Resolução de Conflitos Laborais. A novidade que nós trazemos aqui, constatar dessa situação, o trabalhador, se vir que a sua pretensão não foi atingida, ele pode, em função daquele pretexto, solicitar uma intervenção pontual da Inspeção Geral do Trabalho e nós vamos na condição de inspeção Muito bem. para podermos atuar Ok. e poder sancionar. Ficou fundamental. Lisandra, rapidamente, uma última nota. A área dos recursos humanos hoje pode também ser apresentada como uma das que favorece esta questão da falta de crescimento do trabalhador e dos conflitos laborais quando não está capacitado. Claro, completamente. Acaba sendo o principal componente no incumprimento. É a área de recursos humanos que faz as contratações. Como disse bem dito José, recursos humanos mal capacitado, recursos humanos mal informado, tanto daquilo que são os seus deveres e obrigações, à legislação em vigor, acaba levando ao incumprimento e à irregularidade de aspectos como despedimentos irregulares, despedimentos sem uma base de explicação legal, incumprimento com um plano de carreira e vários outros aspectos fora da Lei Geral do Trabalho. Bem, nós temos mesmo de nos despedir. Domingos Palanga, vocês, enquanto sindicalista, têm números ou dados de, por exemplo, situações de acidentes de trabalho em que os patrões, os empregadores, não assumiram as responsabilidades depois? Bom, nós não temos esses estudos, portanto, os estudos disponíveis são de casos de acidentes de trabalho, há dados da Inspeção Geral do Trabalho, portanto, que estão disponíveis. O facto é que são números muito altos e altamente preocupantes, mas daquilo que temos constatados é que, portanto, são reiteradas, portanto, as situações de acidentes de trabalho em empresas com até, portanto, queixas em sedes da Inspeção Geral do Trabalho. Se calhar, devia-se ver a questão do agravamento das molduras em termos de sanções, tanto contra as entidades patronais, mas também fiscalização regular da inspeção que sejam preventivas. Às vezes, o papel da inspeção tem sido muito reativas. Tanto visitas regulares, contactos com entidades sindicais para ouvirem denúncias, casos, situações, às vezes, se calhar, surpreenderem as empresas no sentido de ser a própria Inspeção Geral do Trabalho in loco a verificar tanto situações que podem configurar cumprimento ou incumprimento no que a proteção especial contra os despedimentos Muito diz bem, respeito. senhores, nós infelizmente não temos tempo para mais e porque vem aí o mês de maio teremos de voltar se calhar a falar sobre estas questões, porque senão amanhã vai ser o José Miranda a estar a defender aqui a empresa porque passamos a hora e um trabalhador foi... Temos para... Tempo para mais. Temos mesmo só para agradecer aos senhores pela presença e ficamos a aguardar por vocês por uma próxima oportunidade. Boa noite, bom regresso a casa. Você que esteve também a acompanhar-nos, boa noite, muito obrigado e até a próxima segunda-feira.